5h26 da manhã. Glória a Deus. Para quem fica esperando a bênção cair do céu, vai ficar esperando. O que cai do céu é a chuva. Tem que trabalhar. Tem que se esforçar. Para quem tem acompanhado os meus vídeos aí, tem alguns inscritos que me conhecem, né? E sabem que eu procuro falar daquilo que eu vivo. Então, eu trabalho. Eu não sou como muitos vagabundos da fé, pilantras que vivem da obra. Infelizmente tem muita gente que é trouxa, né? E eu acho uma coisa interessante que você vê que o negócio, que a parte espiritual e a parte de manipulação que Satanás causa nas pessoas é uma coisa tão séria que muitas das vezes são pessoas que assim, são advogados, são pessoas que deveriam ser pessoas cultas, né? São empresários, são pessoas que, sim, aos olhos do mundo, não aos meus nem aos de Deus, mas aos olhos do mundo e de alguns puxa-saco que os cercam, tem algum sucesso na vida. E não importa o poder aquisitivo que tem, são enganados talvez mais do que um mendigo que fica deitado na calçada ali. Então, voltando a como eu comecei, que cai do céu é chuva. Chuva cai do céu. Tem até um louvor antigo, né? Chuva de graça, Senhor. Acho que é assim. Manda-nos chuva constante, chuva do Consolado, alguma coisa assim. Chuva de bênção também. Olha que beleza, que maravilha, ó. Olha só o céu como é que tá. Amanhecendo. Olha que beleza, ó, o dia amanhecendo, ó. Quem trabalha à noite tem suas desvantagens? Tem, mas tem essa vantagem também, ó. Você entende as coisas que Deus deixou escrito lá no início, quando ele disse assim, ó, haja luz. Aí, ó, o céu passando de escuro para claro. Tá clareando, tá amanhecendo. Glória a Deus por causa disso. Mas o que eu queria dizer com esse vídeo é o seguinte: Deus abençoa, e de todas as formas, de todas as maneiras que você possa imaginar, Deus tem vários tipos de bênçãos. Só que depende do indivíduo para qual Deus direciona a bênção dele. Eu tenho dito que Deus dá a semente ao que semeia. E como eu falei, pessoas, né, que têm até uma pseudocultura são facilmente enganadas, muitas das vezes por charlatões, por coachings, por esse monte de lixo que tem na sociedade. Não estou falando só do mundo gospel, não. E o diabo, ele é mestre no engano, né? Ele é perito no engano. Então, às vezes as pessoas acham que são cultas, que são sábias, que são, né? E se engana quem pensa que, por exemplo, a pessoa tem
um carrão bacana. Nossa, aquela pessoa ali é muito inteligente. Às vezes você vai conversar com a pessoa, é uma topeira, literalmente. Aí você vê que sabedoria, a verdadeira, não é dinheiro. Sabedoria não é dinheiro. Salomão foi o cara mais rico que já pisou sobre essa terra. E a gente pode ver pela história de Salomão que foi uma coisa antagônica, vamos dizer assim, que ele teve muita sabedoria dada por Deus, diretamente por Deus. Teve todo o dinheiro, que alguém pudesse ter nessa vida. Pensa, o mundo antigo todo vinha pagar tributo para Salomão. Sabe para quê? Para ouvir as coisas que ele falava, as orientações que ele dava. E no final de sua vida cometeu uma burrice cavalar, eu vou dizer assim, eu ia dizer gigantesca, mas eu vou dizer cavalar, porque segundo alguns historiadores, Salomão no final da sua vida estava tão louco que não sabia mais o que fazer com tanto dinheiro. Com certeza também depois de ter se prostituído fisicamente e espiritualmente, porque acabou servindo a outros deuses, né? Os deuses das suas mulheres que ele teve. E diz os historiadores que Salomão, no final de sua vida, já não sabia mais fazer com tanta coisa, tanto dinheiro, tanta fortuna, tantos bens, que ele já estava assim edificando cidades para cavalos. Pasme você, cidade para cavalo. Olha onde vai a mente do ser humano, que é por isso que eu estou falando da sabedoria. E eu falo sempre sobre esse tipo de coisa. Cidade para cavalo. O ser humano que teve a sabedoria dada por Deus. Como é que pode ter chegado a um nível tão profundo de burrice? Como pode? Então a gente vê que a sabedoria, ela não é a parte financeira, não é dinheiro. Esse aí, ele cometeu um erro brutal de ter transformado a sabedoria em maldição para ele mesmo. Ao contrário da sociedade de hoje, que pensa que você tem bens, ter riquezas é ser sábio. Não é. Tem algum tipo de sabedoria nisso? Tem, não nego, tem. Mas às vezes a pessoa constrói impérios. Vou ter que infelizmente falar de novo, porque enquanto eu puder falar do pecado, do erro que está acontecendo, denunciar o mal, eu vou fazer. Não me interessa quem acha ruim ou não. Assim como quem constrói verdadeiros impérios, como esses charlatões da fé. Como é que pode um povo tão idiota que paga 40 mil reais? Será que a Bíblia que eu carrego é diferente? É mais traduzida do que a do resto do Brasil inteiro? Porque como é que um povo de uma congregação se presta a pagar 40 mil reais, tá? Por 1 hora de pregação, 1 hora e meia de pregação. Aí muitas das vezes essa é a igreja que quer falar de prostituição, que quer denunciar o pecado dos outros, dela ela não fala. Porque se for falar dela, ela vai ficar vazia. Até porque os membros
de muitas congregações de hoje não suportam ser nem corrigidos. Não pode. Essa geração mimizenta que está aí, essa geração que você não pode chamar atenção, não pode falar nada, as pessoas se aborrecem, ficam um beiço desse tamanho, sai da igreja. E o problema maior é o seguinte, que como a prostituta está lá, e ela só está lá porque tem cliente para ela, tem quem procura os serviços dela, ela é um produto, né? E ela está lá oferecendo o seu produto. Se ela está oferecendo um produto é porque tem cliente que gosta do produto dela, né? Então, esse tipo de... Ai, que maravilha, gente, ó. Ó que beleza, ó, o dia amanhecendo, ó. Viu que benção? Quem trabalha à noite, viu que eu mostrei um pouquinho mais escuro, o céu agora já tá... Olha lá. Ai, glória a Deus, viu? Então, se a prostituta tá lá, é porque tem quem procura o serviço dela. E voltando a esses charlatões, vagabundos, pilantra da fé que estão aí, cobrando 40 mil reais, e se estão cobrando 40 mil reais, tem quem pague 40 mil reais. Agora você pensa bem, se uma igreja, vou falar uma coisa, vou raciocinar aqui junto, se uma igreja se presta a pagar 40 mil reais por 1h30 de pregação, estamos falando de parte financeira, né? Com o mínimo de raciocínio que você tenha, não precisa muito não. Quanto é que essa igreja ou a liderança dessa igreja pretende ganhar tendo investido 40 mil reais para um pregador, uma pregadora famosa pregar na sua igreja? Qual que é a repercussão financeira, o retorno financeiro? Gente, isso é uma mina de dinheiro. É uma mina de dinheiro. Você acha que Jesus deixou coisas escritas como, por exemplo, tipo assim, não é o dinheiro em si, não tem problema, Deus não tem problema que você pode ser milionário, você pode ser trilhardário, pode se limpar seu papel higiênico, pode ser dólar. Deus não tem problema nenhum com isso. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você acha que isso está escrito até hoje? Por quê? À toa? Não. Como eu falei um pouco mais atrás no vídeo, o que cai do céu é chuva. Tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que correr atrás. Quando a coisa estiver muito fácil, ou muito facilitada, desconfia. Deus não quer que você fique tendo um monte de coisa de graça assim, para você se acostumar a não se esforçar, se acostumar a não se lembrar de que tudo tem um preço. E eu não estou te falando para que você fique também, sabe, aquela pessoa cartesiana que ela é metódica. Não, tudo não aceito nada de graça, porque não, tudo tem um preço. Não é isso. Também esse é um outro extremismo que é uma coisa idiota se pensar. Mas desconfia se começar tudo a ficar meio fácil demais. Que, como eu falo, se você não incomoda o inferno não se incomoda com você. Às vezes, eu não vou falar de mim não, às vezes as pessoas têm tanta dificuldade em coisas que para muitos outros a gente olha assim e fala, nossa, acontece assim, ó, rápido. E também a queda deles é assim, ó, rápido.
Então, voltando à prostituta, ela tá lá porque existe um tipo de cliente que está precisando do produto dela. Não se acostume com facilidades. Lembra que os carros antigamente eles eram na manivela? O motorista, se você pegar filmes mais antigos aí, os motoristas eles manivelavam aqueles calhambeques, né? Pra andar. Aí foi indo, evoluiu um pouquinho. Aí passou a ser na chave. Mas aí a manivela passou pro lado de dentro, que é o que? Os vidros. Os vidros eram na manivela, lembra? Ainda tem carrinho hoje aí com o vidro manivela. Só que aí colocaram os botõezinhos lá, o camarada aperta o botãozinho. E a coisa foi só, entre aspas, melhorando. E os motoristas foram só engordando. As facilidades, com cara de facilidade, trouxeram debilidades. Viu que coisa inteligente? Você acha que isso vem de mim? Eu sou uma topeira sem Jesus. Igualzinho você. Então as facilidades trouxeram debilidades. E aí aquele motorista que ele era mais esperto com tudo, hoje ele já consegue dirigir no trânsito olhando para a tela de um celular. Aí mata 2, 3, 4 aí no trânsito e desgraça não só a vida dele, mas a vida de um monte de gente. São as facilidades. Então não se acostume com aquilo que é fácil demais. Eu nem vou falar como todo mundo fala, que aquilo que vem fácil, vai fácil, porque a gente sabe que tem esquemas de corrupção no nosso país que duram anos, gerações de pessoas se aproveitando do dinheiro público e algumas décadas suas famílias estão bem, mas a destruição vem para eles, pode deixar que vem. Olha que maravilha, ó. Aí. Então se algum outro vídeo você me ver falando assim, olha, eu tô cansado, eu não tava afim de gravar vídeo nenhum porque hoje eu tô me sentindo cansado. Entendeu agora? Trabalho. Eu não vivo de vídeo. Eu não vivo de brisa. Graças a Deus, Deus nos dá saúde para trabalhar. E você que tá aí parado pensando no vento, na morte da bezerra, estuda, se esforça, faz um concurso público, empreenda. Não corre nem atrás não, corre na frente, porque atrás já tem um monte de gente, você vai ficar no meio da multidão. Não fica correndo atrás não, corre lá na frente, ó. Pede sabedoria a Deus e vai lá pra frente, vai pro começo da fila. Eu até tava lembrando o começo da fila, porque tem um hino antigo que diz que de madrugada a fila é menor. E sabe que eu tenho constatado que isso é verdade? De madrugada a fila é menor. Por que de madrugada a fila é menor? Pensa aí. Por que de madrugada a fila é menor? Porque de madrugada é mais difícil. De madrugada são poucas pessoas que querem se dispor a acordar. São poucas pessoas que querem se dispor a se esforçar.
Pode reparar, muita gente às vezes eles recebem oportunidade de emprego, ou um trabalho que seja temporário, mas se falar assim, ó, não, tem que passar a noite em tal lugar, ou tem que varrer um restaurante, tô dando um exemplo aleatório, tá? Tem que tomar conta de uma obra, tem que fazer algumas coisas lá, trabalho honesto, só que de madrugada. A pessoa olha assim, e às vezes ela prefere passar dificuldade do que encarar a madrugada. Pois é, tá vendo aqui, ó? São muitas madrugadas. E glória a Deus por causa disso. Graças a Deus por causa disso. Tenho aprendido muito. Deus tem me abençoado muito. Tenho crescido muito. E pela misericórdia dele, tenho feito muita gente crescer também. Então não acredite quando as coisas ficarem fáceis demais. Não acredite em esquema piramidal, financeiro, que vai te fazer, igual aquela palavra, né? A lucrar 30, 60, 100, a 1000 por um, se você investir só um pouquinho. Não existe isso aí. Eu tive um diretor numa empresa que eu trabalhei. Na verdade eu vou falar que eu fui também do empresarial da Oi, na época que a Oi era uma empresa, né, boa de se trabalhar. Pensa, já vi bastante dinheiro nessa vida, sinceramente. Já vi bastante dinheiro. Você sabe o que é que você tá numa mesona daquela, tipo a mesa do programa do Roberto Justo, lembra daquele que até fizeram a paródia O Infeliz, que era o aprendiz, né? Ele fazia assim, tá demitido. Então, quando eu era do empresarial da Oi, vou contar isso rápido aqui. Teve diretor lá que ele literalmente, o cara pegava um saco de dinheiro e derramava em cima da mesa. Eu não tô falando no saquinho, tipo sacolinho de mercado não, tá? Saco de dinheiro. E nós ficávamos em volta daquela mesa, lógico que aquilo era uma coisa de impacto, né? Eu entendo hoje que aquilo era uma coisa de impacto para nos estimular no business, né? No mercado financeiro, mercado empresarial. Para quem entende essa linguagem sabe que isso funciona muito assim, quem entende de marketing, né? De mailing, que a gente trabalha muito com mailing, sabe que esse tipo de coisa funciona muito. Você alimenta o coração do seu colaborador, né? E preste atenção, Satanás ele trabalha assim. Ele ofereceu assim para Jesus. Jesus rejeitou. Mas você viu que não importa para onde eu vá no assunto, vai acabar em Jesus, não tem jeito. Mas hoje as igrejas estão todas aceitando as ofertas de Satanás. Todas elas, infelizmente. Jesus ofereceu vantagens Satanás ofereceu muitas vantagens para Jesus. E ele rejeitou. Acredito que todos os reinos do mundo, né, tem alguma vantagemzinha nisso. E aí eu lembrei desse meu diretor que eu tive, né, há alguns anos, né, bastante anos atrás. Tô falando aí de, acho que mais de 15 anos atrás. Então pode acreditar, eu já vi dinheiro nessa vida. E eu vejo e aprendi esse tempo todo como Satanás ele usa táticas para cada tipo, para cada nicho de mercado, para cada tipo de público, para cada tipo de pessoa, do mais humilde até o dono do Taj Mahal, ele sabe exatamente o que pode oferecer. E esse diretor vinha e jogava ali aquele saco de dinheiro, abria assim, ó. Me chamava de Luizão, né? Luizão, vendeu quanto essa semana, Luizão? Vem aqui, ó, é de vocês, pode pegar aqui. Nossa, era bastante dinheiro. Cheguei a pegar um pouquinho. Para vocês terem uma ideia,
tinha colega de trabalho lá, e por isso também eu saí, porque eu vi que era um esquema fraudulento. Depois eu descobri que vinha ordem, né, da direção daquela época para enganar os clientes. E não adianta, quando você pertence a Deus, essas coisas te incomodam. E aí, voltando ao saco de dinheiro, mas aquilo era impressionante mesmo. Ele derramava assim em cima da mesa aqui, ó. É só falar quanto que você vendeu essa semana, pode pegar aqui, ó. E aí os olhos cresciam, né? Enchia o coração aquilo ali. Falei assim, caramba, meu Deus do céu. Olha só. Um dos meus colegas de trabalho, ele foi um dos produtores de um programa que tem aí. Não sei se ainda tem hoje, acho que tem, né? Que é o Pânico na TV. Isso aí, Pânico na TV. Um dos meus colegas de trabalho era ex-produtor do Pânico na TV. Não vou falar o nome dele aqui não, porque eu não gosto de dar ibope pra essas coisas não, porque... Mas se ele viu esse vídeo um dia, ele vai saber que sou eu. Gostava muito de trabalhar com ele, era uma pessoa muito divertida de se trabalhar, mas seguiu outros caminhos, né? Inclusive eu na época eu estudei muito sobre maçonaria e essas conspirações assim que existem, não é uma falácia, né? É uma realidade no nosso mundo. E eu até falava com ele e com outro colega de trabalho também. Falava, senhores, Bafomé não merece a alma de vocês, senhores. Vocês precisam de Jesus. Aí eles ficavam brincando comigo assim. Não, Luizão, nós vamos atrás da massaga de 100. Ou seja, um maço de nota de 100. Era tudo muito louco aquele pessoal lá. Então tinha gente que chegava com uma motinha mutuca, essas motinhas velhas de coisa, em 3 meses, menos que isso, sem exagero algum, tava com Audi A3, Audi A4, naquela época que era top das galáxias. E era um esquema fraudulento. E Deus me permitiu viver essas coisas para hoje falar para quem assistir os meus vídeos exatamente o que eu falo hoje com propriedade, com conhecimento de causa, falar do que eu vivo, do que eu vivi, do que eu vejo, do que eu conheço de fato, não é de história, de carochinha, não é de fábula, de coisas reais. Saber exatamente, você vê que o tempo, eu tenho uma série de vídeos aí também falando sobre o tempo, dá uma olhada se você se interessar. Tem coisas importantes que eu falo ali sobre o tempo, né? Que eu falo inclusive que o tempo, coisas que a pessoa não fala, o tempo envelhece. O tempo te envelhece aqui, ó. O tempo envelhece. Mas o tempo também te amadurece. E ao longo desse tempo passado até hoje, o que aconteceu foi que amadureci bastante. E hoje a gente consegue inclusive ensinar para as pessoas, para quem quiser aprender, né? Como é que são as táticas de Satanás? Como é que ele age com cada tipo de pessoa? Quer ver só uma coisa? Se você gosta uma alusão aqui muito simples. Se você gosta de tomar café, você acha que Satanás vai te dar um café ruim para beber? Não. Se ele tiver que te fazer cair com café, ele vai te dar o café mais saboroso da face da terra para você beber. Aí substitui esse café aí por qualquer coisa que seja uma possível fraqueza para você. Substitui esse café por qualquer fraqueza que você tenha. Entendeu agora?
É isso que ele faz. E ele não joga para perder. Por isso que eu falei na série do pecado, que com o pecado você não negocia. Porque o mestre, o dono do pecado, né? Ele sabe muito bem usar essa arma. Para ele é uma arma. E para nós pode ser o nosso fim. Então, quando você bater de frente com a tentação, com o pecado, foge. É um conselho para alguém que deseja ser forte em Deus. Foge do pecado. Tem aquela parte do Pai Nosso que é, se você for pesquisar um pouquinho mais, você vai ver que é: não nos induza à tentação. Não nos induza à tentação. Ah, mas Deus faz isso? Pode, Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer o que Ele quiser. Quem você acha que endureceu o coração de Faraó? E se você for estudar na Bíblia, Deus ele manipulou várias partes na história para que as coisas corressem conforme Ele queria, para que o fim das coisas fosse o melhor fim possível, dado por Ele. Então, fechando essa parte, não negocie com o pecado, foge do pecado. Tem uma música mais atual que diz: mas todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vem as tentações e me chamam, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Que você seja assim também, que você escolha morrer para as coisas do mundo e viver para as coisas de Deus. Você vai ver quanto lucro há nisso, que não há dinheiro que pague. Por isso eu estou falando sobre valores, por isso eu estou falando sobre dinheiro, porque não tem problema não. Tem até um cantor aí que ainda está nas paradas aí até hoje, que ele é um das antigas, que ele falava assim: sorria, viaje, ame a vida, trabalhe, tenha seu dinheiro, seu carro bom, sua fazenda, seu avião, seu iate. Mas é preciso entender que sem Deus o homem não é nada. Ele completa dizendo assim: eu fui preso, mas hoje eu sou livre. Livre para louvar, para cantar e exaltar o seu santo nome. Livre para louvar a Deus e cantar o seu santo nome. Negócio assim. Então, não negocie com o pecado. Tenha seus valores não nas cifras, mas nos versículos, mas na orientação da palavra de Deus. Bom dia. E para quem viu o início do vídeo, estava bem escuro em relação ao que está agora. Já se passaram 34 minutos. Eu acredito que já deu para te fazer entender que o que cai do céu é chuva. E se você quiser
ter algum lucro substancial nessa vida real, sem ser desonesto, vai te custar tempo, vai te custar dedicação, vai te custar esforço, mas vai ser compensador. Se eu pudesse falar uma frase para te deixar pensando a respeito dessas coisas que eu falei nesse vídeo, seria a seguinte: quais são os valores de Deus para a vida do homem e quais são os valores do homem para a vida de Deus?